A turma que eu escolhi foi o ensino fundamental, quinta série. E o projeto que eu selecionei e organizei se chama Pop Art, ensino e interdisciplinariedade nas disciplinas de História, Artes, Português e Literatura. Basicamente, ele se dá pelo processo de formação da cultura popular e a pop art como um objeto de pesquisa para os alunos, tanto com a aproximação do cotidiano, como também uma forma de expressão daquilo que eles sentem, aquilo que eles vivenciam. Então, é a história, né, no caso, o conteúdo de história, contando como é que foi esse processo. E eu tenho 3 formas de aplicação desse trabalho. Seria uma primeira aula, que seria uma aula expositiva dialogada, que o primeiro processo é entrar na sala de aula e encontrar objetos da cultura pop. Tipo assim, tem algum menino com alguma coisa do Capitão América, ou alguma menina com uma blusa do Mickey. Sempre tem diversos alguém usando alguma coisa da cultura pop, porque nós estamos cheios de cultura pop dentro da sala de aula. Sejam crianças de 5º ano, sejam crianças da primeira série, 6 anos de idade já tem crianças utilizando dessa arte e se expressando através dela. Esse projeto tem o intuito de perceber a importância e influência da mídia através dos movimentos culturais, né? E das culturas em si, dos alunos, né? Então, de 5º ano, com o conjunto, em conjunto, então, com esses professores das outras disciplinas. Alguns dos objetivos principais seria realizar uma produção artística sobre a sua realidade cultural e social, compartilhar as vivências e percepções de uma realidade compartilhada, no caso dos alunos. E em um segundo momento, então, haverá uma exposição desses trabalhos, que serão também trabalhos essencialmente na disciplina de artes e também de literatura. Em algum espaço da escola, pode ser a biblioteca, como também pode ser alguma área recreativa. A ideia é que não seja dentro da sala de aula, mas seja num lugar assim mais propício para esse tipo de performance que é uma exposição. E a ideia não é ser aquela exposição também estereotipada, com padrõezinhos. Não, seria uma área em que pudesse se ver tantos os trabalhos de fotografia, de desenho, mas também vídeos, então precisaria. A ideia de fazer com os alunos do 5º ano é para que eles consigam se entender como parte desse processo de aprendizado, né? O meu principal objetivo é criar um contexto onde os alunos se interessem pelos conteúdos trabalhados em aula, possuindo uma compreensão eficaz de alguns componentes curriculares, mas também de realizar uma produção artística sobre a sua realidade cultural. Fazer com que esses alunos tenham autonomia naquilo que eles estão fazendo. Mostrar para eles que a educação também é isso, né? E na sequência, então, né, seria nessa aula expositiva dizer o que é a pop art, trabalhar com o conceito, mostrar algumas obras, algumas imagens, tem algumas histórias em quadrinhos ali atrás, geralmente uso elas. Eu também levo histórias em quadrinhos que os alunos já fizeram. Tipo, isso são alunos do 3º ano que trabalham com histórias em quadrinhos, com a história contemporânea. Então eu trabalho eles como forma de expressão também em sala de aula. Então eu levo como uma ferramenta didática. Isso é um quadrinho de uma aluna de 3º ano, de uma escola de Canoas, que ela me cedeu. Então, a gente trabalha então com esse processo. Tem os conteúdos seriam
a pop art ou arte popular, que é um movimento artístico que surgiu em meados da década de 50 como um objetivo de abraçar e desconstruir algumas imagens que tinham das culturas de massa, né? Então deixa de ser a cultura de rua, que não é arte, que não é grafite, o grafite que na verdade é uma pichação, e hoje se torna então arte. Hoje não, no caso dos anos 50. Trabalhar em função das cores, também trabalha a questão da música eletrônica como um processo de robotização das pessoas. E, bom, a gente sabe que alunos do 5º ano escutam muito bem música eletrônica, como também funk. Mas a ideia é trabalhar completamente a música eletrônica, que trabalha com esses processos. Feita para grandes multidões, então trabalha com eles o que eles vivem dentro da escola, se a escola tem pichação, então a gente faz também essa saída com eles, vendo se a escola tem pichação, se não tem pichação, se em volta tem. Então eles já vão para casa e já vão na rua vendo, alguns alunos podem fotografar, trazer, né? Então é uma ideia. E a metodologia de ensino tem os seguintes processos. Seria dividir as turmas em grupos de 4 alunos, né? Segundo passo, então, seria escolher um tema sobre elementos da cultura de massa, que é a cultura pop. Um terceiro ponto, então, seria escolher um método, como assim, se eles vão desenhar, se vai ser uma fotografia, se vai ser um teatro, se vai ser um flash mob, se vai ser uma história em quadrinhos, como eu mostrei pra vocês, se vai ser mangá também, desenho esse mangá, na verdade foi um mangá, desculpa. Tem uma outra história em quadrinhos aqui, ó. Aqui, história em quadrinhos, de memes, olha, bem legal. E o que mais, galera? Sim, e um flash mob. Flash mob também seria gravado ou exposto também na escola, né? No dia dessa exposição. Também podia se criar uma música. Bom, escolhido o método do trabalho, o quarto passo seria escolher uma música que seja a representação dos elementos escolhidos na composição artística. Então, assim, lembra que falei da música eletrônica, esse processo todo? Então a gente também trabalha com a música e a sensibilidade do que a música está trazendo dizer, tá querendo nos trazer alguma mensagem. Que mensagem é essa? Então eles também têm essa possibilidade de escolher uma música, né? No caso, o grupo. Então, né, por fim, a grande cereja do bolo seria a exposição, né, em algum espaço da escola. E os materiais que a gente precisa usar seria o quadro, vídeos, né, então pode ser tanto um data show como também pode ser um note, não tem problema. Imagens, né, trabalhos aqui que eu uso para me referenciar, a exposição de arte que teve na 6ª Bienal, né, em Porto Alegre, e que trabalhou justamente com a cultura pop. E é muito legal, assim, a obra. Também a gente trabalha com algumas imagens de pop art de alguns artistas. E esse trabalho, ele daria 4 aulas referente a 8 períodos. Ele compõe, então, uma avaliação que será... Como será essa avaliação? Será avaliada a criatividade do aluno, a compreensão dos temas abordados em sala de aula e também através da pesquisa, se eles tiveram comprometimento com as atividades propostas. E a avaliação, então, né, vai se dividir então em 4 partes, que seria primeiro individual, sobre as obras de arte moderna, que seria quanto de propriedade que eles têm na apresentação. Individual também produzir poesias ou textos dos movimentos culturais, e aí a questão, a partir da música, eles podem criar poesias daquilo que eles também vivenciam. E por último, seria a própria arte, né?
exposta e tal. É que esse dia não sei se eu falei, mas no último dia, que seria o dia da exposição, eles também têm a oportunidade de expor esse trabalho, conversar o porquê escolheram, como escolheram, o que pesquisaram. Então, tá aí outra dica, fica a dica, né? Algumas discussões, alguns resultados esperados, né? Se o projeto ele pode possibilitar, então, a interação entre os alunos como produtores, né, da sua própria educação, mas também a valorização de coisas novas, porque existem muitas cópias e nós precisamos de alunos originais. Então, trabalhando esse conceito de valorização do aluno. Então, surgem coisas excelentes, como eu já mostrei. O que mais, queridos? Vamos ver. Foi possível também, ou é possível também, realizar um trabalho interdisciplinar, né? Conversar com esses professores. E no caso da educação infantil é um pouco mais fácil, né? Porque daí tu tá trabalhando todas essas habilidades. A escrita, a leitura, a análise de processos, que também tem a ver com a história, e a arte, propriamente dita, que é o carro forte disso tudo, né? É isso, muito obrigada. Beijo.